Olá, tudo jóia? Como é bom ter você por aqui. A partir de agora, você vai mudar de opinião ou reafirmar o que você já pensa. Vai eliminar preconceitos e vai expandir o seu conhecimento. Venha comigo, Michele Gramacho, porque está começando o Ponto a Ponto Mulher, o programa que é uma parceria entre a TV Alba e a Secretaria de Política para as Mulheres do Estado da Bahia, SPM. Minha gente, o nosso tema hoje aqui é importantíssimo, super relevante. Eu tenho certeza que vai te impactar muito. Nós vamos falar sobre misoginia e mercado de trabalho, quando o gênero define oportunidades. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui 3 mulheres competentes, determinadas e inspiradoras. Aqui ao meu lado, ela, Tainara Ferreira, mulher negra, baiana, influenciadora, comunicadora, consultora de diversidade e inclusão, especialista em letramento racial e de gênero, palestrante, bacharel em artes pelo IAC-UFBA, bacharelanda nos estudos em gênero e diversidade pelo NEIM-UFBA, pós-graduanda em Teologia, Cosmologia e Cultura Afro-Brasileira e em Educação à Distância pela UNAMA. Empresária e fundadora da DEICO Desconstruir, consultoria e eventos em diversidade e inclusão. Muito bem-vinda, Tainara. Eu que agradeço a apresentação, o convite de estar aqui nesse programa tão importante de falar desse tema tão contemporâneo. Muito obrigada pela presença. Também aqui com a gente ela, Cléo Garcia, é gerente de atendimento de estações e terminais do Metrô Bahia, com mais de 11 anos de experiência da gestão do transporte público nos modais metroviário e rodoviário. Formada em serviço social e pós-graduada em gestão de pessoas, construiu uma trajetória sólida na liderança de equipes, administração de serviços, gestão e contratos e acompanhamento de indicadores. Muito bem-vinda, Cléo. Obrigada, é um prazer esse convite e falar de um tema extremamente relevante. Prazer todo nosso. E completando o nosso time aqui hoje, ela, Adriana Argolo Vieira. É professora, servidora pública e advogada atuante em diversas áreas do direito, como trabalhista, defesa do consumidor e família. Com uma comunicação acessível e objetiva, se tornou referência por traduzir o juridiquês, em orientações claras aproximando o direito da realidade das pessoas. Muito bem-vinda, Adriana. Eu que agradeço o convite, a honra é minha de estar aqui com a temática super, hiper, mega importante. Maravilha, já viu? Nosso time aqui hoje está de peso, hein, gente? Olha só, tem se falado muito em misoginia, mas será que você sabe exatamente o que é? Olha só, de acordo com o portal do Ministério Público de Mato Grosso, a palavra misoginia é uma união entre os termos gregos misel e gine, cujos significados são, respectivamente, ódio e mulheres. Ou seja, comportamento misógino é aquele que objetifica e deprecia as mulheres através de violência física, moral, sexual, patrimonial ou psicológica. E atenção, hein? A misoginia é tratada como crime, sim, no Brasil, com avanços recentes na legislação para equipará-la ao crime de racismo. No final do ano passado, foi aprovado na CCJ do Senado o projeto de lei 896 de 2023, que propõe que a misoginia seja incluída na Lei 7.716 de 1998, conhecida como a Lei do Racismo. O texto que seguiu para a apreciação na Câmara dos Deputados pune com 2 a 5 anos de reclusão o ódio, desprezo ou aversão às mulheres, visando combater a discriminação de gênero estrutural. E aí eu quero começar com essa pergunta para todas vocês. A gente vê uma sequência aí de leis, de endurecimento das leis, mas ainda assim são N casos de misoginia no Brasil. Tainara, por quê? Principalmente porque nós temos a cultura em volta da compreensão de gênero em um prisma de tipificar que mulheres são especificamente frágeis, que mulheres são objetos. E de onde vem essa questão de ser objetificação? É justamente de uma construção patriarcal onde o racismo caminha com o sexismo. A gente tem a Lélia Gonzalez, uma grande intelectual brasileira que fala muito desse duplo fenômeno. E nós temos uma pouca educação, ou quase nenhuma, de letramento de gênero, de letramento racial, para compreender que o sentido do feminino é um sentido muito amplo
Então, gênero é uma construção social, só que dentro de uma sociedade marcada pelo patriarcado, marcada pelo racismo e marcada pelo sexismo, a gente vai ter uma construção de gênero onde as mulheres e o feminino, né, tanto que a população LGBTQIA+, e as mulheres trans, elas também estão dentro dessa onda de estereótipo, de preconceito e de muitas vidas que são ceifadas. Inclusive, hoje, eu vi um caso que aconteceu no Rio de Janeiro de uma... Alana é o nome dela, e que ela está internada agora, de um rapaz que fez de tudo para seduzir ela, mandou buquê de flores, mandou chocolates, conheceu ela na rede social, ficou encantado por essa mulher. Ela recusou ele de forma muito educada, mas isso não foi suficiente, porque a recusa foi o ingrediente da violência, justamente por essa compreensão de que toda mulher é posse de um homem. A mulher, ela não tem liberdade de escolha. A mulher, ela está ali para servir o homem. E isso tudo é uma construção extremamente complexa, que eu não vou conseguir falar em poucas linhas, mas é necessário a intervenção da educação e da desconstrução desses vieses em uma nova reformulação do que é gênero, principalmente para o respeito das nossas vivências, né? Perfeito. Só colocando aqui, gente, esse caso que ela fala aqui, ela viu hoje, esse programa é gravado, estamos gravando no dia 10 de fevereiro, só para a gente pontuar. Mas, com certeza, quando esse programa for ao ar, outros tantos casos vão ter acontecido, infelizmente, porque virou corriqueiro no Brasil. E a gente não pode deixar que isso nos normalize, a gente tem que se indignar a cada caso. Como teve o da Alana, teve o caso de uma criança de 11 anos de idade, que também, porque recusou dar um beijo, também foi morta por uns colegas, e assim tantos e tantos outros, que a gente sai dos números frios para ir para as histórias de cada pessoa e nos comove muito. Ela colocou num ponto da objetificação da propriedade do corpo. Eu lembro, Cléo, que certa vez saiu uma campanha falando da questão do transporte público, né, que é bem a área que você trabalha, que você atua. Tipo assim, o transporte é público, o nosso corpo não. Então, é preciso partir por essa parte da educação também. Como é que você vê essa atuação aí dentro da sua área de trabalho? É preciso partir da educação, até porque isso é histórico, né, como a Tainara trouxe. Foram muitos anos vivenciando, não é algo individual, é estrutural. Então, a gente precisa realmente criar políticas para a educação. Não só a educação como um todo, como a Tainara trouxe, mas também no mundo corporativo, onde a gente prepara os nossos colaboradores para lidar com esse tipo de situação. Então, a gente precisa estar desenvolvendo campanhas para o público externo e para o público interno, criando canais de comunicação, mas também e principalmente fazendo uma mudança de cultura no ambiente corporativo e no ambiente de transporte público. Porque hoje, como você trouxe no início da sua fala, existem muitas legislações, porém, no imaginário masculino ainda existe a figura da mulher como posse. Então, foram muitos anos o homem sendo propriedade para autorizá-las a trabalhar, para autorizá-las a estudar, para elas serem apresentadas à sociedade como seres inferiores, e essa desconstrução dessa imagem está levando mais tempo do que a legislação ali que é posta. Então, a partir da Constituição de 88, a gente tem um avanço gigantesco nessa temática, porém, a gente precisa sempre estar trazendo isso para a atuação presente, como, por exemplo, Metrô Bahia é hoje, o setor da mobilidade como um todo, é hoje uma área extremamente de funções masculinas, né? E o metrô, ele acabou indo na contramão disso, tanto que recebeu o reconhecimento do selo Lilás, que é justamente esse reconhecimento de estar trazendo e garantindo que exista um ambiente de igualitário e de justiça. Então, é a partir dessas ações que se desenvolve o combate a essa misoginia, principalmente no mercado de trabalho. É um setor extremamente masculinizado na sua essência, mas que o metrô disse, o metrô B disse, não, a gente vai, a partir dessa estatística, fazer diferente. Só para quem não sabe, o selo Lilás, gente, é o selo que ele certifica empresas que têm esse compromisso com o combate à desigualdade de gênero, né? Que coloca as mulheres nesse espaço. E um dado importante é que o Metrô Bahia é
a única empresa de mobilidade do país com esse selo. Então, só para vocês terem ideia de como a gente ainda precisa avançar para ter o compromisso, o comprometimento de pessoas e de empresas nessa temática. Porque ao mesmo tempo que a gente fica orgulhoso com isso, a gente fica assim, poxa, mas não queremos ser sempre os primeiros, né? Doutora Adriana, como é que você enxerga esse ambiente? Precisamos de mais leis, precisamos de mais fiscalização, tem que endurecer mais. O que fazer nesse cenário aí onde a gente precisa combater de forma mais firme a misoginia? A base seria, como um todo, a educação. E quanto mais selos são criados, quanto mais endurecimento da legislação existe, é porque existe falha. Precisa de selo, precisa de garantia de que ali é um espaço seguro para a mulher. Temos a garantia, a própria Constituição de 88 fala que todos nós somos iguais, né? Então não existe essa distinção de gênero, mas a mulher merece a proteção do âmbito materno. A mulher gera vida. No entanto, a mulher, o índice de morte está acontecendo com a mulher. Então, se existe, infelizmente, um endurecimento da legislação, é porque algo está falhando. Políticas públicas, base educacional, o exemplo dentro de suas residências é um ponto forte. Eu atendo mulheres vítimas de violência, atendo mulheres que têm ali um relacionamento conflituoso, até mesmo entendendo que ali é o lugar devido dela, mas não é. Então, o endurecimento das leis é porque existe uma falha educacional. Exatamente. Gente, olha só, a misoginia no mercado de trabalho brasileiro atua como uma barreira quase que invisível, mas estrutural, que molda trajetórias profissionais com base no gênero e assim perpetua a desigualdade. Ela se manifesta de diversas formas, desde o assédio e a discriminação salarial até as microagressões diárias, resultando em menores salários, menor representatividade em espaços de liderança e desvalorização profissional das mulheres. Em 2023, as mulheres no Brasil tinham uma taxa de desemprego 53,3% maior que a dos homens, evidenciando essa disparidade. Aí eu queria saber de vocês aqui, eu vou começar com a Tainara. Nesse período aí de sua trajetória profissional, você sofreu algum episódio de misoginia e que tenha que te marcado, que você queira compartilhar aqui com a gente? É até complexo falar sobre isso, porque tem coisas que perpassam, né? Eu falo muito que Exu faz do erro virar acerto. Existem assédios que vão acontecer muito pela falta de informação. Porque tem homens mesmo que fazem esse tipo de comportamento, mas nem sabem que estão fazendo. Da mesma forma que nós, mulheres, não sabemos as violências e o grau de violências que nós vivemos. Então, desde a minha trajetória como assessora parlamentar até hoje, como empresária, em rodas de reuniões, onde muitas vezes eu sou a única mulher e jovem, porque tem a questão também, né? Mulheres muitas vezes são validadas porque são mais velhas, é que essas violências ressurgem. Infelizmente, é algo tão comum como beber água. E a gente traz essa denúncia não para ferir, mas para justamente trazer a conscientização de que precisamos nos reeducar, porque é muito difícil ser uma mulher com consciência de gênero. Muito, mas é necessário, porque são mulheres assim que ensinam outras mulheres, que inspiram outras mulheres. Eu vou para o intervalo, mas quando eu voltar eu vou querer ouvir a opinião de vocês e se passaram já nessa trajetória por algum tipo. É quase que impossível uma mulher que não tenha passado, infelizmente, mas é um rápido intervalo e quando voltar vamos saber mais sobre esse assunto. Não saia daí, Ponto a Ponto Mulher volta já. Voltamos com o Ponto a Ponto Mulher. Fomos para o intervalo e ficou no ar, que é uma pergunta que eu quero agora ouvir da Cleo e da doutora Adriana. Vocês já sofreram algum tipo de misoginia na trajetória aí da sua carreira, Cleo? Começando com você. Difícil realmente não ter sofrido. E o que eu vou relatar agora com certeza vai pegar muita gente em casa, vão se identificar, que é a chegada da maternidade. Quando a gente é mãe e quando a gente precisa voltar para o mercado de trabalho. Então, eu sofri um preconceito muito grande, principalmente nas entrevistas de trabalho, onde perguntavam se eu era mãe, qual a idade do meu filho, como se eu não tivesse a capacidade ali de administrar e principalmente de entender as particularidades ali naquele momento. Então, hoje, o mercado de trabalho, infelizmente, ainda classifica as mulheres que são mães em alguns momentos, qual a idade
do filho, se tem uma rede de apoio para cuidar, para orientar ali, auxiliar, e a gente não vê isso do outro lado, muito pelo contrário, né? Não se fazem esse tipo de pergunta aos homens que são pais, se eles têm uma rede de apoio para auxiliar, se eles conseguirão administrar o tempo e se a dedicação vai ser a mesma. Então isso, num momento tão delicado da vida da gente, é algo que impacta, e eu tenho certeza que muita gente vai se identificar. E aí tem duas gravidades. Uma é a discriminação com a mulher e a outra é colocar o pai como se ele fosse mero colaborador, o que não é, tirando a responsabilidade do cuidado do homem, né? Como se fosse só a mulher que tivesse que ter a obrigação do cuidado. Mas vamos lá, é luta, mas a gente vai conseguindo. O objetivo é esse, a gente bater na tecla, a gente educar para a gente mudar a realidade. Doutora Adriana, na sua trajetória, ainda mais você que está num ambiente, né, um ambiente de corte, de magistrado, que ainda é majoritariamente masculino, já sofreu algum tipo de misoginia nesse percurso? Há muito tempo, até por falta, né, de entendimento do que estava acontecendo no entorno, sim, de credibilizar uma mulher em papéis importantes. Mas você vai entendendo, vai se conhecendo, se construindo, tendo ali um melhoramento educacional. Puxando um gancho que Cleo falou, o homem, quando se torna pai, ele se torna valoroso para o âmbito profissional. Isso eu falo pela militância, isso eu falo pela tratativa do âmbito laboral. A mulher, quando se torna mãe, infelizmente, em que pesa extremamente valiosa e consegue gerir o âmbito familiar e o âmbito profissional, ela perde o valor. Com quem essa mulher vai deixar essa criança se adoecer? E você passa pela entrevista, você vai tentando se defender, é uma defesa que você faz na sua entrevista. Já passei por isso, somente quando eu comecei em escritórios de massa. O que é escritório de massa? Você entra às 7 da manhã, sai às 11 horas da noite. Por quê? Porque quando você entra, você faz audiência o dia inteiro, termina a pauta de audiência matutina, é hora de fazer prazo, e aí o prazo tem que ser cumprido. Sim. Então, mas e você vai deixar a pequena com quem? E aí eu tinha que me defender. Não, eu tenho uma rede de apoio. Nada. Então, assim, a minha filha, desde muito nova, ela se cuida. Eu e ela, nós temos uma relação de parceria. Então, para quem não tem suas redes de apoio, o seu filho, a sua filha se tornam o quê? Parceiros. E a gente está na rua trabalhando e o coração está em casa. E temos que mostrar o que é força. Força no âmbito laboral. O tempo inteiro. O homem, quando vira pai, é um pai de família. Nossa, ele merece, inclusive, ser promovido. Ela agora virou mãe. Quem vai ficar essa criança? Pois é. Então, o que é para ser igualitário é depreciativo para a mulher. E isso tem que mudar. Aí eu quero acrescentar mais um ingrediente, Tainara. Eu vou perguntar para você. Quando a mulher é negra, a desigualdade no mercado de trabalho é ainda mais acentuada? Com certeza, porque essa desumanização ela acaba sendo dupla. Que a mulher ela também passa por essa desumanização. No momento que ela é objetificada, ela é desumanizada. E as pessoas negras mais ainda. Então, a gente tem a dificuldade do reconhecimento, a gente tem a dificuldade principalmente da remuneração. Coisas que mulheres negras estão executando são sempre mais baratas, porque a nossa incapacidade está muito ali subjetiva. Então, é muito complexo. Eu tive o meu despertar como uma mulher negra também através da educação e fui compreendendo justamente porque a minha trajetória era muito mais difícil e é até hoje mais difícil, principalmente quando você trabalha com algo que é dar conhecimento. Dentro de casa, você tinha esse empoderamento enquanto menina negra ou não? Não, a minha família não tem letramento racial, também é algo também importante destacar. Que nem todas as famílias têm letramento racial. Então, eu não tive esse letramento de berço. Eu tive esse letramento na universidade. E até hoje eu tenho dificuldade de falar desse tema dentro da minha família, acredite. Acredito, porque não é uma coisa isolada, né? É uma coisa que... Mas graças a Deus que a gente está falando cada vez mais. E aí você vira o caminho inverso. Você traz para dentro da sua família, talvez aquilo que você deveria ter recebido, mas você traz como esse pivô e para a sociedade como um todo. Exato. Adriana, essa baixa representatividade de mulheres nesses espaços de poder influenciam nessa desigualdade? Com certeza. É um ambiente masculino e esse ambiente masculino tem uma idealização masculina. A mulher tem um jeito, um olhar diferente em percorrer com as coisas. E, infelizmente, também mulheres em posições de front, né, à frente de algo, é sempre perguntado
como ela chegou aqui, quem a indicou, mas a mulher à frente, gerindo algo, se ela for doce demais, não vai ter competência para nortear aquela situação. Se ela for severa demais, ela é histérica. Ela é problemática. Então, eu sou atualmente uma felizarda, trabalho prioritariamente com homens, tenho a sorte de me chamarem para dar o toque sutil que nós mulheres temos. Então, ter essa mistura, ter essa sensibilidade. Também trabalho com grandes mulheres que agarram mulheres, porque existe também, infelizmente, a competitividade feminina. Exato. Existem mulheres machistas? Existem mulheres machistas. Exato. Olha uma outra temática. Existem mulheres machistas. Exato. Então, sou uma felizarda. Imagino que existam também muitas outras pessoas felizardas que trabalham com homens e que homens que lhe escutam e que trabalham com mulheres e mulheres que se apoiam. É muito importante. Sabe o que eu acho na questão de mulheres machistas? Existe uma falta de entendimento do que é o termo do feminismo. Não é? Que o feminismo... Pode falar, Tainara. É importante destacar assim, a gente muitas vezes, até por falta de conhecimento, frisa muito entender o que é gênero e entender o que é o feminino, mas a gente precisa desconstruir tanto o masculino quanto o feminino, porque eles estão sempre em conflito, eles estão sempre ali interagindo. Então eu, por exemplo, pesquiso masculinidades, e eu pesquiso masculinidades a partir desse olhar, para trazer uma nova roupagem do que é tanto feminino quanto masculino, porque a sociedade, a gente está sempre interagindo. A gente não pode eximir o homem da sociedade, nem a mulher da sociedade. Então, a gente está sempre ali interagindo masculino e feminino e a gente precisa repaginar os dois conceitos. Porque acredita o seguinte, não é perder a gentileza, a gente, Exato. não é a competitividade. O que a gente quer que acabe, e o feminismo prega isso, é a supremacia. Exato. É achar que alguém é superior ao outro por causa do gênero, por causa da raça, ou o que quer que seja. Exato. Não é isso? É a igualdade. Então, eu sou mulher machista que eu quero que o homem seja gentil, que puxa a cadeira para mim. Não, meu amor. Isso aí não é... O feminismo não quer que acabe a gentileza. A gente quer que acabe as discriminações. Aí eu vou para você, Cléo, no transporte público, voltando, que é o seu cenário. Qual foi o maior desafio que você enfrentou para chegar... Você lidera pessoas. Como foi uma mulher liderar um ambiente que tem muitos homens, inclusive teve alguns desafios, algum descontentamento por parte dos homens, inclusive? Eu acho que um dos principais desafios é conseguir não perder a essência feminina, porque a liderança ela requer, em alguns momentos, historicamente, para a sociedade, um perfil muito masculinizado. Você tem que falar com uma voz mais firme, você tem que ser mais grosseiro, e quando a mulher chega neste cenário mais doce, mais tranquila, trabalhando uma coletividade, muitas vezes espera uma postura totalmente diferente. E se a gente não tiver cuidado, a gente se perde nesse contexto. A gente começa inconscientemente a criar posturas mais masculinas para conseguir se firmar em determinados cenários. Mais firme, mais dura para ter autoridade. E aí, conhecendo todo o contexto que eu conheço, que eu busco, que eu acredito, eu não me permiti perder o meu feminino. Então, eu busquei ser respeitada, mesmo sem precisar perder a essência feminina nesses cenários. A frase clássica de Che Guevara, né? Rei que endurecesse. Eu não sei falar muito espanhol, gente, mas assim, rei que endurecesse. Pero se perder a ternura, jamais. Ou seja, podemos ser fortes, mas não perder a ternura, né? Exatamente. E assim, muitas vezes a mulher, principalmente no mundo corporativo, tem que estar sempre buscando, em algum momento, estar mais capacitada do que os homens, em algum momento pedir, não pedir, mas aquela voz de fala, você se sente que é mais interrompida do que os homens quando falam, você em algum momento também precisa que as suas ideias elas sejam vistas e respeitadas, ter o cuidado de que as suas ideias não sejam vendidas por um homem e que sejam abraçadas de uma forma diferente. Então, tudo isso são os desafios que a gente enfrenta ao liderar pessoas, porque você está ali em um grupo que você lidera muitos homens e você tem que buscar, numa cultura que está enraizada aí dessa misoginia, você tem que buscar mostrar o tempo inteiro que você é capaz. Isso, em algum momento, é muito cansativo, né? Porque a gente tem séculos nessa luta, a gente tem legislação, a gente tem ações, e o Metrô Bahia desenvolve muitas ações. Hoje a gente tem 32% da liderança do metrô é feminina, mas além das ações, a gente promove mulheres gestantes, e além disso, a gente entende que
precisa trabalhar a educação, que foi o que as meninas trouxeram. Porque a mudança de cultura, ela demora muito mais. Cléo, durante sua resposta aí, e também no outro bloco, você citou algumas coisas que são as chamadas microagressões, que é tão, às vezes, sutil que as mulheres não presenciam, não se dão conta que estão sofrendo. Aí eu vou trazer aqui, vocês reparem que vocês já sabem como é meu inglês, eu vou falar aqui no inglês, depois vocês me corrigem se eu falei errado. Mas alguns tipos dessas microagressões. A menterrupt, que significa o quê? Quando o homem interrompe a fala da mulher. Cléo deu esse exemplo aqui. A mansplain, que é quando o homem quer explicar algo que é desnecessário para a mulher, como se a mulher não tivesse aquele entendimento, está explicando o óbvio. Propride é quando o homem se apropria de ideias de uma mulher. Tá ali na reunião, ele vai, não pode deixar que eu fale, coloca como se a ideia fosse dele. O gaslighting, isso foi falado muito em rede social também sobre isso, mas numa conduta mais amorosa, né? Exato. Mas que significa o seguinte, uma manipulação psicológica que faz a mulher duvidar de sua própria percepção, competência ou até da sanidade. Ela acha que ela tá ficando louca. E apelidos e piadas e comentários como, é brincadeirinha, que fala sobre TPM ou sobre o corpo da mulher. Então, eu acho que todas nós mulheres já sofremos isso em algum momento das nossas vidas. Eu queria, doutora Adriana, saber de ti. Existe alguma punição para microagressões? E como é que a mulher pode se proteger desse tipo de comportamento? Ou como é que ela pode comprovar que sofreu esse tipo de comportamento? Inúmeras possibilidades de resguardar o direito da mulher. Âmbito criminal, âmbito civil e âmbito trabalhista, se for perpetuado ali na esfera trabalhista. Mais importante do que tudo isso, munir-se de provas. Quem alega tem que fazer prova do que se alega. Então, se for ofendida no trabalho, de forma recorrente, vai sutilmente munindo-se de e-mails no qual você não tem ali o retorno. Existe uma situação que acontece muito com as mulheres, que é a ociosidade imposta. É tido ali que ela não é tão útil naquele ambiente, porque ela não é vista como alguém que vá trazer recursos, que vá trazer uma mão de obra, uma gestão de força naquela empresa, então ela fica de escanteio. Então, se você percebeu que não está sendo mais chamadas para as reuniões que antes você iria, inclusive possuo ações nessa linha de uma vendedora que percebeu que as reuniões de alinhamento de comissões não eram mais chamadas. Venha fulana, ela não era mais chamada. Então, ociosidade imposta, era imposto para ela ficar ali, de canto, de escanteio. Cabe ação na esfera trabalhista. Queria configurar que ela era inútil para a empresa. Exato. Existe também a questão da equiparação salarial. Você tem um colega, um homem, que exerce as mesmas funções que você, que faz aquela função de até no máximo 2 anos ali fazendo a mesma função, igualmente a você. Não justifica ele ganhar mais valores salariais do que você. Então, observa o quê? Anota as atividades que ele faz, tenta buscar os e-mails que são os mesmos que você encaminha e ali faz o quê? Numa ação trabalhista, você se mune informando que não tem discrepância nas atividades. Por que terá a discrepância salarial? Só que acho que aí chega uma outra questão, que muitas mulheres devem ficar nessa situação, de medo de ser demitida. E se eu fizer isso e eu tiver uma punição maior, o que fazer? A punição maior, infelizmente, seria o desligamento dessa empresa. Mas nós temos, inclusive nós 4 e todas as mulheres que nos assistem, nós temos que ser referência de força. A empresa não pode tirar a sua paz. Então, observe, muitas vezes você é grande demais para aquele ambiente. O mundo está aí, gigante. A cada ano em que pese os homens tenham mais mão de obra nos ambientes trabalhistas, a mulher a cada ano vem se destacando. Então, tem espaço para nós mulheres. Então, vai acontecer, até porque demissão é o direito daquela empresa. A empresa pode lhe demitir, sem inclusive, se não for justa causa, não há por que ele dizer o motivo. Ele simplesmente lhe demite. Então, a demissão faz parte da rotina. Se tiver, tem com certeza grandes mulheres do outro lado da telinha ouvindo a gente. Se você foi demitida, está no seguro-desemprego, ou nem seguro-desemprego tem, porque a empresa era totalmente errada, tenha força. Estuda, se aperfeiçoa, que outras oportunidades virão. Então, nós mulheres somos referências de força. A vida existe porque nós temos os bebês. Então, E os somos homens... mesmo. Exatamente. E somos retadas. E Demais. olha, você... Exatamente. A gente vai falar mais sobre esse assunto. Você não sai daí, que o intervalo vai ser bem rapidinho. Ponto a ponto, mulher, volta já.
Estamos de volta com o Ponto a Ponto Mulher e olha só, pessoal, nossa equipe de jornalismo foi às ruas saber se as mulheres baianas já sofreram ou já presenciaram algum tipo de discriminação no ambiente de trabalho. Será? Vamos conferir. Já presenciou ou viveu uma situação de machismo no seu ambiente de trabalho? Não. Por enquanto não, tudo tranquilo. Não. Ser mulher para você já foi um obstáculo para você conseguir ou manter um emprego? Até hoje não tive problema nenhum com isso. Até onde eu sei, não. E ser mulher já foi um obstáculo para você conseguir ou até mesmo manter um emprego? Já. Tem empresa que eu trabalhei que geralmente eles dão mais prioridade mais a homem, né? Tipo, eu fiz o curso de radiologia desde 2017 até hoje eu não consegui nada na minha área. Ser mulher já foi obstáculo para você conseguir ou até mesmo manter um emprego? Sim, já. Em algumas empresas há essa questão ainda estrutural, do homem desempenhar melhor a função. Inclusive, eu perdi um emprego por causa disso, por não ter... Ser mulher em si, né? E não ter aquele padrão de comportamento mais ostensivo. Já, entre cliente e funcionário. Um cliente chegou, tinha dois vendedores, né, que eram homens, e o resto tudo mulher. Mas aí um cliente chegou pedindo uma informação sobre eletros, e aí ele queria saber de um homem a opinião, sendo que eu já tinha dado a opinião a ele, eu já tinha falado a respeito. Então, eu acho que isso é uma forma de machismo, né? E tipo assim, eu disse a ele, eu sei também, senhor. Eu sei também, senhor. Adorei a fala dela. Vamos lá, Tainara, tem várias camadinhas aí nesse vídeo. Me surpreendeu várias mulheres falando que não, mas aí a gente vem àquela questão, a dificuldade de perceber microagressões, porque é tão naturalizado, a dificuldade de perceber o machismo também, porque é naturalizado. Qual é a leitura que você faz aí da resposta das baianas? A leitura de que a gente, de fato, precisa investir em educação nesse pilar. Eu, como bacharelando em gênero na UFBA, até mesmo lá na universidade, muitas pessoas não conhecem o curso. Quando eu falo que o curso existe há mais de 15 anos, muitas pessoas se chocam. Imagine dentro daquele espaço, que é um espaço de conhecimento. Imagine fora. Então, assim, é muito sutil, porque precisa ser sutil, porque fica difícil de identificar. Então, existe uma tecnologia, existe uma sagacidade em toda essa engrenagem, porque para que ela esteja aí justaposta como ela está, ela precisa passar despercebida. Então, me choca ao mesmo tempo, mas reafirma o que eu venho falando aqui, que as mulheres, além de não terem a identificação das violências que sofrem, a estrutura não permite, muitas vezes. Então, assim, por mais que a gente venha aqui falar com outras mulheres que precisa ter força, que a gente precisa se unir, que a gente precisa valorizar mesmo, né, o âmbito do feminino, o enfrentamento, ele ainda é muito cruel. Então, a gente fala de educação, mas a gente precisa falar também de punição, de transformação, porque é um tema que eu quero, como especialista, parar de falar. Eu quero chegar um dia que eu não preciso falar sobre isso, que a gente venha superar essa pauta e falar de outras questões. Então, chega a ser um pouco até cansativo de estar sempre repetindo, né? A dificuldade de compreender o que é machismo, a dificuldade de compreender o que é misoginia. Então, assim, o que é homofobia, porque se a gente pergunta, com certeza, a uma mulher trans, ela vai saber responder. Porque a existência de uma mulher trans, ela requer um letramento. Sim. Porque para ela chegar nessa transformação, ela precisou de um grau de consciência. E para ela se manter viva, né? Exato. No país que mais mata pessoas trans. Exatamente. Então, eu gosto muito de falar sobre as questões de gênero, trazendo a pauta LGBT, porque entende-se muito de gênero a partir de uma perspectiva de mulheres. Mas a gente fala disso na quarta onda do feminismo que a gente vive, né? A gente vive essa quarta onda, que começa em 2012, que começa com as redes sociais. Então, a gente tem uma grande vantagem de ter informação na palma da nossa mão.
Mas essa informação também vem com a desinformação, onde conceitos são perdidos pela velocidade e pela sutileza dessas violências e dessas engrenagens que fazem de tudo para estarem aí. E para piorar pelas fake news, né? Ainda tem as distorções das verdades, as mentiras mesmo. Cláudia, teve uma coisa que me chamou a atenção. Ela falou assim, ela primeiro ficou na dúvida do machismo, ela falou assim, não. Aí quando a repórter perguntou, mas você teve alguma dificuldade? Ela falou assim, eu tenho 17 anos que tirei me capacitei para ser radiologista e nunca fui chamada na minha área. Então, acontece isso muito, e você que vem dessa área também, e aí já tem a sua empresa que já busca esse viés de botarem mulheres nesses outros tipos de postos, né, que eram tidos como homem. Como é que você enxerga isso? Acontece bastante, inclusive no Metrô Bahia a gente tem mulheres como seguranças, conduzindo trens, na manutenção. Recentemente nós tivemos uma turma que foi treinada no Senai para manutenção, e dessa turma conseguimos efetivar 7, e ainda encontramos clientes que ficam extremamente surpresas quando veem uma mulher conduzindo um trem, como se não fossem capazes de estar realizando isso, e ficam, além de surpresas, extremamente admiradas. Então a gente consegue identificar nesse âmbito que muitas vezes as mulheres não conseguem se enxergar naquele lugar, e quando vê que alguém abriu o caminho, elas se incentivam a estarem fazendo isso. Mas hoje, num ambiente majoritariamente masculino, quando uma mulher está realizando essa atividade, gera inicialmente um certo estranhamento, e a gente busca trabalhar essa sensibilização, né, principalmente masculina, de que a mulher ela está capacitada para trabalhar em vários ambientes, em várias funções, e hoje já existem estudos de que as mulheres estão se capacitando mais, principalmente tecnicamente, para assumir várias funções. Doutora Adriana, o que você percebeu aí nessas falas das mulheres aí na rua? Talvez tenha uma certa falta de entendimento do que é o machismo, tem uma falta de entendimento daquela agressão que ela sofreu. Então, se perceber naquela situação é o primeiro passo para você buscar a denúncia, para você buscar se proteger desses comportamentos? Você identificar qual o ambiente laborativo que você se encontra. E também, né, no âmbito televisivo, alguém está vendo, então provavelmente ali teve um temor de perder o seu pão de cada dia. Perfeito. Mas todas as mulheres entendem essa situação do que está sofrendo ou não. Algumas, de fato, acham que é uma brincadeira e acabam acreditando que ali é uma brincadeira, mas não é. Falando também do famoso mimimi, né? Que não é mimimi nenhum. Isso. E não só do âmbito trabalhista, mas também do âmbito do concurso público. Recentemente teve cláusula de barreira por gênero no ambiente militar. Existe um concurso público com 100 vagas, mulher, 30 vagas. Isso daí já existe o quê? Uma limitação em decorrência do gênero. Aí existe uma corrente que fala que a atividade é ostensiva e que o policiamento tem que ser prioritariamente masculino. Então, a reserva de vaga entende-se ali que está ferindo a isonomia, todos são iguais perante a lei. Isso está em discussão. Mas temos concursos que já existe a cláusula de barreira por gênero. Pois é que nem as cotas, né, das mulheres na política, que a gente tem uma certa discussão aí. Por que são cotas para disputa e não são vagas, não são cadeiras reservadas para gênero serem ocupados ali? Não compôs, fica vazio, mas tem que ser dividido. Eu acho que o entendimento para a gente buscar uma equidade seria isso. Exato. Né? A gente ter as reservas de cadeira. O voto é que vai trazer ali aquele Exatamente. legislador. Se foi aquela mulher, teve um exemplo, um voto, mas é a mulher, a vaga dela, ela entra e vai exercer o mandato. Exatamente. Gente, olha só, de acordo com dados da ONU Mulheres, no ritmo atual, vocês prestem atenção nisso, a igualdade de gênero no Brasil só deve ser alcançada em cerca de 130 a 134 anos. Horizonte que foi postergado devido a retrocessos na pandemia da Covid-19. Apesar da meta global da ONU ser 2030, que seria logo ali, especialistas indicam que o progresso é lento, exigindo políticas públicas contínuas, igualdade salarial e maior representação política feminina para acelerar esse prazo, o que a gente acabou de falar aqui. Então, eu queria perguntar para todas vocês, o que vocês acham que poderia ser feito para a gente encurtar esse prazo aí, a gente conseguir alcançar essa tão sonhada igualdade de gênero? Eu vou começar com você, Cléo. Educação. Educação, ela não só no âmbito formal,
mas também na família, nas empresas. Não adianta só você incluir mulheres, você abrir vagas afirmativas para que o número ele apareça, sendo que você não consegue construir um ambiente que seja seguro, que seja igualitário e que todos entendam que a equidade ela precisa existir para que as mulheres elas tenham oportunidades iguais, não só de entrar na empresa em determinada função, mas de que e principalmente se desenvolver ali. Então, todas as vezes que a gente busca incluir mulheres em um cenário é para elas estarem no protagonismo e que para isso essa educação coletiva ela precisa existir. Então as empresas elas precisam buscar meios de conseguir construir um espaço onde existe um incentivo para que principalmente os homens entendam que a diversidade ela traz benefícios para todos. Perfeito, é o que eu sempre digo, não adianta, a gente não vai conseguir combater a violência contra a mulher e nem a desigualdade em qualquer ambiente, seja corporativo, enfim, na sociedade como um todo, se os homens não participarem desse processo. Eles têm que ser chamados para essa responsabilidade também, né? Não só as mulheres. Como é que você acha, Tainara, que a gente conseguiria encurtar esse prazo? 130 anos para mim não dá não, gente, muito tempo. O diálogo há contado que está sendo promovido aqui pelo programa. Porque no momento que a gente coloca isso na televisão, porque quando a gente fala de educação, a gente fala também que os meios televisivos reforçam esses estereótipos de gênero. E quando a gente tem um programa, como é esse programa, que fomenta essa discussão, junto com a Secretaria SPM, junto com a TV Alba, a gente está ampliando esse conhecimento. Porque a televisão é uma grande aliada desse processo de comunicação, de educação e de desconstrução. Porque aqui a arte imita a vida. Sim. Então a gente precisa de mais discussões dessas em meios televisivos, principalmente para que a gente alcance mais pessoas e que esse letramento, mínimo que seja que foi dito aqui por todas nós, alcance o público e desconstrua as nossas subjetividades. Que é muito sutil, mas a educação, a comunicação e espaços como esses fomentam justamente essa transformação. Perfeito. Adriana, como fazer para a gente encurtar? E eu queria que você aproveitasse na sua fala, falasse para as mulheres que sofreram algum tipo de misoginia no trabalho, reforçasse, né, o que elas podem fazer, onde elas podem se proteger, onde elas podem denunciar, seja dentro da empresa ou fora da empresa externamente. Claro, com certeza. A mulher tem que entender, primeiramente, o seu ambiente e quem deixa adentrar ao seu ambiente. Como advogada que cuida de mulheres que passam por situações de violência doméstica, entender o seu entorno. E, inclusive, ter muito cuidado com quem deixa adentrar em sua vida. E estudar, buscar melhoramento, no tocante a como encurtarmos, né, esses 130 anos para que acabe com violência, misoginia. A mulher que trabalha para entender a misoginia. A misoginia é aversão à mulher. É aquele colega é aquela chefia que, sabe, já lhe fala com o nariz assim. Então, o que acontece? Existe o Ministério do Trabalho, que você pode fazer denúncias anônimas, informar o CNPJ da empresa, a empresa vai recepcionar uma notificação e ali não tenha medo. Ela já vai observar que, opa, estamos sendo monitorados. Se munir de prova, identificar quais são os tipos de lesão que você está sofrendo e entender uma coisa, a mão do Estado, a mão do ente público, infelizmente, ele não vai alcançar e não vai conseguir proteger todas nós. Então, vamos nos proteger, vamos nos preservar e entender quais os ambientes que nós andamos, quais as pessoas que inserimos em nossas vidas. Muita coisa pode ser reduzida, muito dano pode ser reduzido quando a gente analisa em que ambiente estamos andando e a quem nós deixamos adentrar em nossas vidas. A mão do Estado, em que pese exista muita legislação protegendo a mulher, mas a mão do Estado não consegue alcançar todas nós. Muito obrigada. Quer completar, Tainara? Pode completar. Homens sejam nossos aliados. É importante, né, o empoderamento feminino, a união feminina, mas os homens de verdade, não toleram a misoginia. Para ser homem tem que ser anti-misógino, porque a gente precisa desconstruir também esse imaginário masculino e trazer os homens para perto. Eu gosto muito de falar com os homens, então
sejam nossos aliados, que com certeza o universo vai conspirar a favor de vocês. Excelente convite, é isso mesmo. Muito obrigada pela presença de vocês. O programa foi assim incrível, super enriquecedor. E eu espero que em breve ter cada uma de vocês de novo aqui num próximo Ponto a Ponto Mulher, porque eu sei que assunto nós temos. Quem ofende uma mulher lhe faltando com respeito é, na certa, um mau caráter munido de preconceito. E essa frase é de um homem, poeta, escritor, cordelista e palestrante brasileiro, Braulio Bessa. Até o próximo Ponto a Ponto Mulher. Tchau, tchau.